Sejam muito bem-vindos, espero que gostem, né? No decorrer da palestra, a Vanessa ela vai estar disponibilizando via chat o link da frequência para vocês poderem acessar, para terem direito ao certificado que vai ser expedito pela Pró-Reitoria de Extensão da UFES. E agora, com vocês, a Cláudia. Então, fica muito à vontade, Cláudia. Já tô, Simone. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Da gente dividir um pouco as coisas que a gente estuda, que a gente lê, conhece um pouquinho mais. Então, eu agradeço o seu convite na pessoa da professora Simone, parabenizo a sua brilhante programação que você está desenvolvendo junto à universidade. E isso é muito bom porque abre caminhos, né? Abre caminhos para a gente conhecer, falar das nossas pesquisas, né? E trocarmos ideias, porque ninguém aqui é dono da verdade, mas nós temos questões que nós já lemos um pouquinho mais e a gente pode estar conversando, né? Um pouco mais a respeito. Bom, eu quero, antes de começar a palestra, agradecer. Tem pessoas aqui, eu não posso citar o nome de todo mundo, mas tem pessoas que eu sou muito grata de estar aqui. Um são os meus pais, que estão aqui, esse casal lindo aí embaixo, Herodias de Araújo Marques, eles são meus pais, e o Cláudio, estão me dando a honra de estar aqui comigo hoje, que realmente é maravilhoso para mim. Tem o professor Aquile e a professora Iraceli, que fantasticamente estão aqui para pensar com a gente, né, e ajudar a gente. E o meu grande craque, professor Ernesto, né, que ele também veio aqui e está nessa noite aqui comigo um pouquinho para ouvir um pouquinho mais. E eu estou vendo tanta gente aqui da academia que eu estou muito feliz. Adriana Ribas, Karina, Lindevânia, né? É ruim falar o nome das pessoas porque Andréia Lago, Denise, Fernanda, é muita gente. Eu estou muito feliz de estar todo mundo aqui para a gente pensar junto. Então, eu vou dividir uma tela aqui com vocês. Peço licença aqui e vocês podem me dizer se está funcionando, né? Vou voltar aqui. Estou vendo. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Maravilha. Então, eu agora não vejo vocês, eu só vejo essa tela minha aqui, então qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e me falar, tá bem? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a leitura à primeira vista e o flow, né? Então, a gente vai descobrir, assim, o que é esse flow. É um assunto bastante difundido, é um assunto da psicologia e tem tomado, assim, proporções muito grandes em outras áreas, sem ser da psicologia, e a gente trouxe um pouco esse assunto para a música, né, e para a leitura à primeira vista. Então, a gente vai começar. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história e o porquê eu escolhi esse tema na minha tese de doutorado, no meu estudo. Eu agradeço desde já a professora Lúcia Barrinechea, que foi minha orientadora, e brilhantemente me conduziu aí nessa pesquisa, né? Então, o porquê da leitura à primeira vista ser tão importante? Bom, ela nos facilita a vida, né? Na verdade, em partes, né? Porque tem gente que vai discordar um pouquinho, que vai falar, bom, mas eu não tenho facilidade na leitura. Mas aí você pensa assim, se você tem facilidade em ler à primeira vista, você vai ter um pontinho à frente, porque você vai desenvolver melhor os seus estudos de piano, você vai poder fazer trabalhos de leitura à primeira vista com cantor, seja com música de câmara, né? Seja ensaiando um coral, o maestro, a mesma questão. Então, a importância da leitura à primeira vista na vida do pianista, ela tem um peso relevante, né? Até porque, foi o que eu já falei, abre as vivências profissionais, porque a gente sabe que não tem palco para todo mundo fazer piano solo, não é verdade? Isso é um fato. Então, se a gente tem uma leitura à primeira vista bem desenvolvida, a gente pode ter um campo de atuação maior, né? Então, existe uma carência, sim, no mercado sobre essa questão, sobre ler bem
para você desenvolver trabalhos, né, de qualidade e que você consiga, sim, ter uma renda através desse trabalho, sim. E muitas pessoas não se acham capazes, né? Não se acham capazes porque ou não possuem o esforço necessário, uma atenção, a disciplina, ou não foram treinadas para isso, ou pensam que a leitura à primeira vista cai do céu, assim, então você é inspirado, né? E você já sai lendo. Não, não é isso, você não é inspirado, sai lendo, não. É um trabalho, exige esforço seu e de qualquer um que queira seguir esse ramo. Então, vamos lá. O nosso objetivo nessa noite é justamente investigar o processo de desenvolvimento da leitura musical à primeira vista ao piano, de modo que o flow possa ser vivenciado. Então, eu vou falar uma coisa para você. Não existe um segredo para se ler, tá? Aquela coisa assim, eu vou lá porque eu vou achar o segredo. Eu vou lá naquela palestra porque eu vou saber tudo sobre leitura. Não, leitura é uma vivência e você tem parâmetros que você pode seguir, né, fundamentados na ciência, para que você possa galgar mais atividades cada vez melhores, né? Então, vamos lá, ó. Angable e Richman, eles concordam que a leitura à primeira vista é um processo cognitivo, cuja aprendizagem se dá pelo ato de reflexão analítica dos processos envolvidos, sendo o pensamento o juiz e a imaginação a criadora. Então, prestem bastante atenção. São frases que, de vez em quando, nós vamos soltar aqui, de teorias, pensadores, pesquisadores, que fazem qualquer conexão brilhante com a leitura à primeira vista. Tá? Então, à primeira vista, a gente já vê aqui, nesses dois teóricos, que ela precisa de uma reflexão analítica, porque existem processos envolvidos. Então, vamos lá. Agora, a gente tem uma série de conceituações sobre a leitura à primeira vista. Né? Esses são autores que falaram, não todos, mas alguns, um dos mais importantes que falaram sobre a leitura. Por exemplo, Leffa, lá em 96, falou que a boa leitura dependerá do conhecimento prévio que se tem da realidade que nos cerca. Japis e Gabrielson falaram que significa tocar sem nenhuma prática precedente da partitura no instrumento, tocar à prima vista, né? Ou seja, você abriu e tocou. E o Lehmann e o Erickson já falam uma atividade que envolve processos mentais superiores, que compreende recursos visuais, conhecimento conceitual e expectativas específicas. O mesmo autor, junto com MacArthur, disseram que requer percepção, padrões de notas de decodificação, sinestesia, execução de programas motores, memória, padrões de reconhecimento e habilidades de resolução de problemas, improvisação e indução. E o mesmo autor, junto com Copies, disse, é a execução vocal ou instrumental de longos trechos musicais, não um pouco ensaiados, né? Ou um pouco ensaiados. E um andamento aceitável à expressão adequada. Então, a gente vê, assim, várias divergências até dos pensamentos sobre o que é leitura à primeira vista. E convergências também, sem problema. Bom, agora a gente vai entender o leitor, né? Um leitor. Ele precisa desenvolver habilidades. Então, eu fiz aqui descrevi uma série de habilidades que a gente precisa pensar a respeito. As habilidades de ação físico-motora. Você tem a flexibilidade, a coordenação dos movimentos, você tem a postura, a energia, a precisão e o controle de peso. Essas são as habilidades físicas, né, motoras. As habilidades técnicas, que tem tudo a ver, agora vamos pensar um pouquinho mais amplamente sobre a qualidade, a quantidade que você desenvolve nessas habilidades técnicas, tá? A qualidade precisa existir junto com a quantidade. Não adianta você só ter quantidade e não ter qualidade. Não adianta você só ter qualidade e não ter quantidade. Por isso eu coloquei qualitativo e quantitativo. Escala, você precisa fazer escala. Articular, como é que articula em determinados padrões de estilo, que está aqui na frente. Os intervalos, você precisa ouvir esses intervalos,
né, de uma forma que você consiga imaginar o intervalo e ouvir ele na sua cabeça. Ah, eu tenho que ter ouvido absoluto? Não. Você não tem que ter ouvido absoluto. Você imagina se quantas pessoas que têm ouvido absoluto, só elas lessem bem, né? E geralmente temos menos pessoas com ouvidos absolutos. Então, você precisa conhecer os intervalos e ouvir isso internamente na sua cabeça. A sonoridade, você precisa trabalhar a sonoridade. Já falei dos padrões de estilo, os acordes e as inversões, precisa trabalhar os acordes e todas as inversões que ele se encontra, juntamente com os arpejos. Então, acordes e inversões é uma coisa, arpejos faz parte da mesma categoria, mas feitos de uma forma diferente. A interpretação, que é o resultado final, geralmente, né? Os padrões de escrita, esses padrões são importantíssimos na leitura de primeira vista. A agógica e a precisão rítmica. Essas são as habilidades técnicas que nós levantamos. E as habilidades sensoriais, Cláudia? Sim, são 3 habilidades sensoriais que a gente precisa ter isso sempre com aquela luzinha ligada, né, na mente, que é a visão, a audição e a parte sinestésica, ou seja, visão, o olho, a audição, os ouvidos, e a parte sinestésica, a parte cognitiva do movimento, que você precisa estar com ela em equilíbrio. Bom, e agora as habilidades cognitivas. Isso aqui é fantástico, porque algumas pessoas pensam que o que é ler à primeira vista, né? Aqui, justamente, é onde a gente responde, ou seja, você vai tirar a sua forma de criar ou de pensar o que é ler à primeira vista em cima dessas habilidades cognitivas. Isso aqui, nós não estamos falando somente da partitura, tá bem, gente? Tem autores aqui que são da educação. Então, leitura, né? Leitura tem parte da partitura, mas leitura da sua língua materna, né? Primeiro passo é o decifrar. Identificar as palavras escritas, relacionando a sequência de letras com a sequência dos sons correspondentes na respectiva língua. Um leitor fluente identifica automática, rápida e eficientemente o significado das palavras lidas, né? Sim, disse isso aqui. O que é o decifrar? Agora a gente vai para o codificar, que é o próximo passo. É a fase da coleta de dados do olho para a mente. Transformação por recorte, agregação e enumeração que permite atingir uma representação do conteúdo. Olha bem, já passamos para um outro nível do processo da leitura. Categorizar, agrupamento das unidades, considerando a paridade entre elas, segundo parâmetros preliminarmente definidos. Né? Então, já vamos para um terceiro passo. Agora, o último passo da leitura, nesse processo cognitivo, inferir. Inferência é um termo que significa, de forma mais simples e direta, indução a partir dos fatos. Então, a gente pensa assim, é só olhar, ouvir e tocar. Não, esse é o nosso lado sensorial. Mas o lado cognitivo, ele trabalha pra caramba em cima desses 4 passos aí que a gente pôde reconhecer. Bom, e as habilidades psicológicas? Aqui justamente é que está a questão, né, desse trabalho, dessa pesquisa, desse levantamento. As habilidades psicológicas, elas precisam ter 3 processos incrivelmente importantes. Você precisa se encher, né, de pensamentos positivos. O seu estado interno, ele tem que estar em equilíbrio, ou seja, o campo da psicologia e da emoção. E você tem que ter confiança naquilo que você vai fazer. Isso são as nossas habilidades psicológicas. As habilidades psicológicas, no ato da leitura, ela pode derrubar qualquer um. Se a gente não tiver esses 3 pontos, a gente precisa desenvolver isso. Senão, não adianta você estar super preparado, você estar com o seu processo cognitivo em dia, você está com o seu processo sinestésico, a parte sensorial, aquela parte técnica, mas se na hora você manda uma mensagem errada para sua mente e fala assim, eu não vou conseguir. O que vai acontecer? É capaz de você não conseguir, 90% de probabilidade que você não consiga. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, então a gente tem 3 recursos que a gente precisa pensar junto, que é o cerebral, o mental e o psicológico. Então, tá aí, ó. A orientação é manter a mente no presente, concentrada no momento, ou seja, agora.
de modo que desenvolvamos a utilização dos estados internos a nosso favor. E, junto a isso, possamos alcançar o estado da experiência ótima na prática da leitura musical à primeira vista. Então, estamos chegando perto do flow, tá? Esses 3 recursos, para eles estarem unidos e funcionando bem, eles precisam ter justamente essa parte aí, o segredo. Mente no presente, concentrada no momento, para a gente desenvolver os estados internos a seu favor e alcançar o prazer, né, o êxtase de você ler bem e fazer uma atividade em que você desempenha da melhor forma possível. Então, vamos lá. As estratégias construídas juntamente com o processo cognitivo, LMPV, leitura musical à primeira vista. Por que eu estou citando o Lecoq e o Richman? São 2 autores e eu usei completamente eles para a base teórica da minha tese, né? Foram eles os meus teóricos aqui pensantes e que me inclinaram para desenvolver esse assunto. Então, tá aí, ó, as estratégias, quando baseadas em crenças positivas e no estado interno, desenvolvem a autoconfiança. Devemos considerar procedimentos cerebrais como raciocínio, pensamento e análise, e agrupamento de informações para desenvolver a leitura musical à primeira vista. Ou seja, o que Richman já está falando? Desculpa, já está falando desde já. Que a leitura à primeira vista precisa ter um pensamento e análise. Você pensa e analisa. Cláudia, mas como eu estou lendo e vou pensar e analisar? Isso acontece em milésimos de segundo, porque a informação já foi colocada para dentro da sua mente com bastante treino, né? Então, esses 2 pensadores aí são fantásticos quando eles utilizam esse processo psicológico, né? E as 3 etapas cognitivas. Então, aquilo que a gente falou, decifrar, né, até chegar ao inferir, você tem as 3 etapas que compõem todo aquele processo ali. A percepção da escrita, né, que está aí a partitura, o funcionamento do processamento dos dados a partir do campo visual. Por que tem essa figurinha aqui? Porque você enxerga, mas você envia a mensagem para o seu cérebro para ele decodificar o que vem restante depois daquela mensagem. Então, o olho é uma fotografia só. Depois a mente entra em ação para começar a deduzir os fatos, né? E o desempenho do plano motor para a produção dos movimentos precisos na realização da atividade. Depois que acontece cada passo desse, o cérebro manda mensagem e fala, vai, né, go! E aí você começa a apertar a nota que está escrita e fazer os ritmos corretos que a partitura te dá. Bom, aí você vai falar assim, tudo bem, Cláudia, agora, quando eu falo de leitura à primeira vista, as pessoas gostam, né, que eu fale sobre os livros, né, porque, vamos lá, todos que são músicos leem, né, leem partitura. Se a gente chegou até aqui na nossa profissão, é porque a gente lê partitura. E por que a gente tem tanta dificuldade, ou tem um pouco de dificuldade, ou tem a mínima dificuldade, né? Porque talvez a gente não tenha pensado nesses processos psicológicos, que a gente pensa assim, não tem nada a ver. Bom, eu posso te comprovar que tem a ver, que tem tudo a ver com todos esses outros processos técnicos, cognitivos, a parte motora, sinestésica. Então, a gente pode praticar a leitura à primeira vista, na verdade, em qualquer livro. Existem os livros de leitura à primeira vista, tá aí, ó, 5 livros para vocês anotarem e procurarem para adquirir. Só que, na verdade, a leitura à primeira vista você pode desenvolver sempre pensando na seguinte coisa. Vamos supor, você está no grau 5 de piano, pegue o grau 2 para trabalhar a leitura à primeira vista. Não comece pelo grau 5, talvez as suas tentativas sempre foram frustradas, porque você acha que você está no grau 5, você pode começar pelo grau 5. Não! Abaixa o seu grau para você começar e ir num crescendo até você atingir o seu grau de piano que você está no real. Então, a gente tem aí, ó, a Hannah Smith. A Hannah é um livro fantástico que ela trabalha muito com progressão, tá? Progressão. Então, ela tem um livro com várias progressões, geralmente são exercícios de um sistema, assim,
e que você trabalha a progressão. Então, você pode trabalhar, além de leitura, você pode trabalhar a transposição, tá? Fantasticamente. O Cambr, que é esse Piano Sight Reading, eles são 3 volumes, se eu não me engano, são 3 volumes, e ele ainda tem uma edição especial que é fantástico para quem quer fazer piano, a leitura à primeira vista a 4 mãos. Eu indico muito esse livro. Esse Super Sight Reading Secrets, ele é do Richman, Howard Richman, e a gente já vai ter uma surpresa com esse autor aqui daqui a uns tempinhos. E é um livro maravilhoso que me deu base, que ele fala também sobre as atitudes emocionais que a gente tem frente à leitura. E o Lecor, né, foi esse que eu citei, junto com o Richman, que me deu base e teorização para esse estudo, que também trata de como ler, mas trata de como exercitar a parte psicológica para isso. E esse Improve aqui é do Harris. Eles são 13 volumes, minha gente. Você tem livro aí para você trabalhar com bastante esforço e alegria. 13 volumes você pode ir comprando e só galgando aí na sua leitura. Bom, agora a gente vai tentar juntar o danado do flow, né? O que é esse flow, Cláudia? Porque eu quero saber o que é o flow, né? Você está falando dessa satisfação, da parte psicológica. Bom, então vou te explicar o que é o flow. Bom, quem criou esse flow? O flow é uma teoria, né? Criada pelo Csikszentmihalyi. Ele é um psicólogo húngaro e ele criou essa teoria por volta de 1976. A Lúcia sempre me pede para contar essa historinha porque ela gosta muito de ouvir. Então, eu vou contar porque ajuda a gente a entender. O Csikszentmihalyi, ele viveu na guerra, Segunda Guerra, né? E a família dele era uma família de posses, né? E o que aconteceu na guerra? Separaram a família dele, né? Ele foi para um campo de concentração, o pai para o outro, a esposa, a mãe dele para o outro, e o irmão botaram para a guerra, para lutar, né? O outro irmão morreu, esse irmão foi para a guerra, morreu, e o Csikszentmihalyi ficou nesse campo de concentração sozinho, né? E os pais separados uns dos outros também. E ele, olha só, gente, ele era pequeno. Essa história me comove. Ele conta no livro dele, nas palestras, que tem muitas dele pela internet, ele fala que nessa época já, uma coisa já chamava a atenção dele. Era o ser humano, como ele agia frente aos problemas ou às alegrias. Então, ele falou que ele acordava, ele ficava observando as pessoas naquele campo de concentração. Tinha gente que se desesperava, tinha gente que se matava, tinha gente que procurava viver um dia de cada vez e falava, bom, hoje é um dia, eu vou ficar bem nesse dia, vou procurar fazer tudo que eu tenho que fazer para amanhã eu poder sobreviver e encarar um outro dia. E ele começou a reparar essas diferenças, né, de personalidade. E nesse meio tempo chegou o xadrez, né? Olha que interessante, chegou o xadrez, ele teve acesso ao xadrez. Ele jogando, ele começou a observar que quando ele jogava, né, ele aprendeu o xadrez ali, quando ele jogava, o tempo parava para ele, assim, ele não sentia o tempo, ele se envolvia naquela atividade completamente, e ele ficava tão submerso naquilo que ele queria passar por aquela experiência de jogar o xadrez, sem se preocupar com quantos bombons ele ia ganhar depois, igual a gente faz com nossos alunos de piano, né? Muitas vezes, olha, se você ler isso aqui, semana que vem eu vou te trazer um bombom. E ai da gente se não trouxer bombom, né? Tem que ter o bombom. Mas, enfim, o Csikszentmihalyi não tinha preocupação com isso, né? Ele se envolvia naquela atividade de tal forma que ele não se preocupava com o restante, o tempo passava, e quando ele terminava, ele estava satisfeito com aquilo ali. E ele tinha que pensar em muito, porque as jogadas de xadrez, a gente já fala que a vida não é um jogo de dama, né? É um jogo de xadrez. Exatamente pelo grau de dificuldade que é de se ter um jogo de xadrez como desafio. Então, nessa experiência do Csikszentmihalyi, que ele começou a
começou desde já a pensar sobre o que ele chama de flow. Então, o flow é um estado, é o ápice da gratificação, que acontece quando a concentração toma conta completamente da atividade que está sendo realizada. Por exemplo, essa figura aí dessa senhora correndo. Teve um tempo na minha vida que eu corria. Eu adorava correr. Não, vou correr, vai ser bom para mim. E aí, mas antes disso, eu ficava olhando as pessoas correndo, eu falava assim, gente, que bando de gente doido, né? Corre léguas, Forrest Gump, né? Corria. E eu ficava assim, meu Deus, mas essas pessoas sentem o quê quando estão correndo? Porque elas, cada vez que a pessoa corre, ela quer correr mais, ela aumenta o tempo dela de recorde, e ela se prepara para a próxima corrida, e ela estica mais um pouquinho. Exatamente, quando eu comecei a correr, que eu fui entender que esse processo de satisfação, quando você termina, você fala assim, hoje eu corri 1 minuto a mais e eu consegui, e foi ótimo para mim, eu estou pleno, o sangue circulou no meu cérebro, eu estou vivo, né? Eu fiz uma atividade, eu botei a minha cabeça para pensar, é essa satisfação, esse estado de nirvana, né? Se a gente pode chamar assim. Bom, aonde acontece isso? Acontece dentro da gente, no corpo, na mente e com as nossas emoções, né? Como? Como que acontece isso? Bom, acontece nesse estado que eu falei, de emoção, corpo e mente, mas eles precisam ser positivados, né? Para alcançarem tamanha conexão que vão proporcionar essa experiência ótima, que é o flow. Né? Então, não adianta eles estarem desconexos. O corpo está de um lado, a mente não está brigando com o corpo porque está cansado, e a emoção, você está com raiva. Não, eles têm que estar funcionando harmonicamente, né? Em quem acontece isso? Na gente, nos indivíduos. Né? Não vai acontecer com uma porta, nem com um animal, vai acontecer com a gente. Né? E outra pergunta que me fazem também, professora, então ótimo, se é esse estágio de satisfação, eu vou sentar na frente da televisão, vou ver um bom filme, uma série, que eu gosto de assistir, vou pegar meu pacotinho de pipoca e vou sentir uma grande satisfação. Não. Não tente fazer isso, o flow não vai acontecer. Né? Pelo contrário, o flow não vai acontecer. Ele precisa de um estágio psíquico alto, você precisa de energia, você precisa de pensar, você precisa de estratégia, você precisa de metas, né? Você precisa de querer alcançar essas metas, né? E no filme você não precisa ter todos esses componentes para você chegar ao final do filme, né? E aí, o limite. Tem limite para se sentir o flow? Não. Tá? O indivíduo querendo experienciar cada vez mais, consequentemente mais, olha, aumentando as competências e as habilidades para desenvolver, as respostas a essas atividades serão sempre profícuas. Então, por exemplo, você pode pegar uma partitura agora para ler e você procurar seguir o que o flow te dá como recomendação. Amanhã você pode pegar outra partitura mais difícil um pouco, se você sentir que as suas habilidades já aumentaram, e você vai viver um novo flow na sua vida. Né? Então, não tem limite. Realmente é algo que tá disponível aí, né? Bom, a sistematização do flow, a estrutura, né? O Csikszentmihalyi, quando pensou no flow, ele pensou que ele poderia dividir isso em 2 estruturas. A primeira, que são as condições, né? E a segunda, que são as características. As condições, até 1993, eram 3. Ele numerou 3 condições. Depois, o que ele fez? Pegou 2 dessas 3, juntou, metas claras e retorno imediato, e depois colocou a segunda, né? E as características são 6. Então, nós temos aí 8 estruturas nessa sistematização do flow. Vamos lá, agora então nós vamos entender como que funciona esse flow com essa leitura. Cláudia, vamos ver, você estava muito doida quando pensou nessa coisa. Não estava, eu não estava porque eu via vários alunos meus na faculdade me parando e falava assim, professora, pelo amor de Deus, o que eu faço para ler melhor? Né? E eu pensava assim, olha, ler melhor tem os caminhos, mas não é ler melhor, é ler melhor com satisfação, né? Porque vai completar, você vai gostar do que você vai estar produzindo e você vai querer produzir mais. Então, isso é justamente por isso essa minha união com o flow e com a leitura. Então, a primeira estrutura aí que o Csikszentmihalyi fala.
As metas, elas precisam ser claras. Ou seja, você senta no piano, você tem que ter isso tudo claro na sua mente. O que você vai ler, o que você vai, primeiramente, ter como atenção para você desenvolver o próximo passo. Então, tá aí, ó, metas que o pianista deve ter em mente para praticar a leitura à primeira vista. Conscientizar-se sobre o uso de metas através de uma bula. O que a gente fez? Montamos uma bula com os alunos aqui da pesquisa, dessa pesquisa do doutorado. Nós montamos uma bula e eu trouxe essa bula para vocês e a gente fazia experimentos com eles de acordo com essa bula. Então, olha só, isso aqui, minha gente, pianistas que querem desenvolver, isso é muito importante. Desenvolver o hábito de sentar-se ao piano, olhar a partitura por minutos e só então praticar a leitura à primeira vista ao piano. Assim, cria-se a oportunidade de construir as metas, podendo definir onde teria que despender mais atenção. Tem gente que já senta no piano, já bota a partitura e fala, pode começar, né? Ou senão, go, e já... Ou senão, não fala nada, o que é pior, já vai pro piano e começa a ler achando que a leitura à primeira vista pode ser... Não faça isso. Não há problema nenhum em você sentar, botou a partitura, ajeitou seu banco, olhou para a partitura, conversa com a partitura, vê o que ela quer te falar, vê o compositor e depois você começa a pensar em tocar, tá? Então, olha só, muito importante isso. Pequenas metas são necessárias para que haja, e é nessa ordem, motivação, envolvimento e engajamento numa atividade. Não sou eu que estou falando, é o Csikszentmihalyi, tá? Então, as pequenas metas, guardem isso. Ah, Cláudia, e essa motivação aqui que você está falando? Sim, existem dois tipos de motivação, uma extrínseca e outra intrínseca. Extrínseca é aquele lance do bombom para o seu aluno, né? Eu estou falando do bombom, eu adoro chocolate, então só me vem o bombom aqui, né? Ou um lápis de música, enfim. Você fala assim, olha, vamos ler essa partitura. Ah, professora, eu não quero. Então, se a gente ler essa partitura, semana que vem, você vai ganhar. Aí você oferta, né, o que você quer dar a seu aluno. Então, você tem essa motivação que é gerada por troca de algo, né? Essa não faz parte do flow, tá bom? Essa não faz parte do flow. O flow existe, mas essa não pode estar no flow, porque não cabe essa motivação. Agora, cabe qual? A intrínseca. Porque é uma atividade que você... se envolve tanto que você não tem interesse do que vem depois. Você não está fazendo essa atividade com o principal interesse do que vem depois, do que você pode ganhar com isso. Por exemplo, às vezes a gente até começa uma atividade, sim, eu vou ter que ler essa partitura porque eu tenho um cachê para ganhar, né? Eu vou fazer um concerto e eu vou ter que ler isso aqui. Você pode até começar com essa questão extrínseca, mas depois você se envolve tanto com aquilo que vira intrínseco. Você quer isso cada vez mais para você desenvolver e chegar naquele final. É quando você entra numa atividade e fala assim, olha, não me interessa muito esse final do que eu vou ganhar. Me interessa do que eu vou ganhar internamente, externamente, materialmente. Isso aí é só uma consequência, tá bom? Então, tá aí, ó, evidencia que as metas são canais de organização para atingirmos nossos objetivos. Sem metas, não há objetivos. Para isso, somos motivados a sempre persistir até que alcancemos a meta. Então, Cláudia, cadê a bula? Eu quero essa bula aí para mim. Tá aí, ó, a gente fazia esse trabalho com os alunos. Botava o aluno sentado, ele ajeitava o banco, ele olhava para o piano, olhava para a partitura. Ele estava no meio certinho, então a gente falava para ele, a armadura de clave, depois, qual a tonalidade que você tem, qual o ritmo que você tem, predominante, qual é o andamento dessa peça. Isso aqui, esse olhar de baixo para cima, serve para os pianistas, né? Porque nós tocamos em duas claves, né? Clave de Fá e clave de Sol. A gente sabe que a clave de Fá são os baixos e eles comandam grandemente a parte harmônica da nossa música. Então, de preferência, olhe primeiro para a clave de Fá, para você saber, até depois, estruturalmente, analiticamente, o que vem em cima. Porque quando você olha o baixo e sobe, você fala, é o acorde perfeito maior,
É o aumentado? Ou seja, rapidamente a sua mente faz essa leitura. Aí você fala assim para mim, mas por que tem padrões rítmicos aqui se tem lá em cima ritmo? Porque o ritmo predominante é uma coisa, os padrões rítmicos são outras. Né? Padrões, o que aquele compositor padronizou ritmicamente e melodicamente nessa peça que eu vou executar, que eu vou tocar. Né? Se você detecta os padrões, mais na frente vai aparecer outro padrão, igual ou parecido. Então, você já vai ter desvendado isso lá no início. O estilo da composição, né? Claro, qual época que você está tocando, como que você vai chegar à sua interpretação final. Respiração, isso é muito importante. Porque quando você respira, você oxigena seu cérebro, seu corpo, você precisa respirar. Né? O que a meditação diz? Quanto mais lento, você entra naquele estágio de meditação, de respiração lenta, de controle emocional, controle de dentro de você. Então não adianta você estar lento e estar... Isso não vai te levar a nada, só vai piorar. Então, diminui as batidas cardíacas de dentro de você, concentra nisso que você vai prosseguir com 90% de chance de se dar bem, né? A confiança, aí se lembra daqueles estágios lá atrás psicológicos, né? Você tem que ter a confiança. Não, eu estou sentado aqui, eu vou ler essa peça, eu já vi tudo, eu já estudei, eu toco piano há não sei quantos anos, eu estou treinando a leitura, e vamos lá, eu confio em mim. O máximo que vai acontecer é eu errar, só que eu não vou parar, eu vou seguir. Porque bons leitores não valorizam os seus erros. Isso não é a frase minha, é a frase de Richman, no livro dele. Bons leitores não valorizam seus erros. Né? Pensamentos positivos, vamos lá, energia, garra, eu vou tocar isso, eu vou até o fim, eu não vou parar. Eu posso errar? Posso. Errar é normal? É normal. Qualquer um que senta para tocar, leitura de primeira vista, vai errar. Agora, o problema é quando a gente dá valor aos nossos erros. Né? E no final é a ação de tocar. Bom, a segunda estrutura aí que Csikszentmihalyi fala é desenvolver as habilidades. Por quê? Porque ele diz, aí é que está o coração do flow, tá, gente? É nessa parte aí, desafios e habilidades. Por que está o coração do flow? Eu não sei se vocês me veem, mas eu não vejo vocês, mas eu estou fazendo uns gestos aqui, eu não sei. Podem responder para mim se vocês estão me vendo? Ou não? Estamos vendo sim, claro. Ah, legal! Eu pensei que eu estava falando aqui. Que legal. Então, não, estamos. Maravilha. O meu gesto vai ajudar. Qualquer coisa vocês podem falar aí, tá, gente? Se quiser interromper, não tem problema algum. Mas então, vamos lá. Olha, o Csikszentmihalyi fala que existe desafio e existe habilidade. Isso em qualquer atividade que exija o pensamento e a mente em funcionamento total, tá? Então, o que acontece com nós pianistas? Hoje, você está tocando uma sonata de Clemente, né? Você tem uma habilidade. Só que você não vai ficar tocando essa sonata de Clemente enquanto você já aumentou a sua habilidade e pode ir para uma próxima mais difícil. Pode ser Clemente, pode ser Haydn, mais tarde Mozart, depois Beethoven. Você pode. A gente precisa de quê? De desafios para as habilidades aumentarem. Ou a gente precisa de aumentar as habilidades para você encontrar o próximo desafio. Isso é fantástico. Isso é o equilíbrio do flow, tá? É aquele motor assim que te impulsiona a falar, vai, agora você encontrou um desafio novo, aumenta a sua habilidade para você conseguir vencer esse. Então, ele está aí, ó, compreender e dominar diversos padrões de escrita dentro, né, na prática aí. A gente tem que desenvolver esses padrões de escrita. A gente teve agora um curso com o professor Juan Cabeça. O Juan Cabeça, ele é um professor expert em construir padrões musicais no papel, né? Eu digo assim, para você organizar isso na sua mente. Então, os padrões de escrita, existem padrões corais, né? Aquela vozes, o coral de Bach, por exemplo. Você pega o coral de Bach, são vozes. Você pega prelúdio e fuga, um outro tipo de padrão. Você pega as sonatas clássicas, outro padrão. Então, você precisa pensar rápido nesses padrões de escrita. Os períodos composicionais, que cada período de composição tem a sua propriedade, né?
Automatizar as convenções da escrita musical. Automatizar. Prestem bastante atenção nisso. Automatizar. Depois você tem, os desafios só serão transpostos se as habilidades estiverem em consonância com as estruturas de conhecimento. O que nós falamos agora no início? As habilidades precisam estar em consonância com os desafios. Não adianta você querer, não, eu vou aumentar minha habilidade, mas eu não preciso de desafio. Não, então você não vai crescer. Né? Ele diz aqui, dualidade. É fantástico. Esse desafio e habilidade, uma combinação satisfatória para o flow. E controlar a energia psíquica, para que seu uso consciente seja canalizado no alcance das metas, que foi o primeiro ponto que ele colocou em questão. Então, aí a gente vai entrar bem na teoria mesmo, tá? Para vocês entenderem. Desculpa aí, só beber um pouquinho de água para molhar aqui. Então, vamos lá. Isso aqui foi o Csikszentmihalyi que construiu, que pensou dessa forma, né? Ele diz que nós temos os desafios aqui no lado esquerdo e a gente tem as habilidades aqui do lado direito. O canal do flow passa justamente aqui no meio, Porque cada vez mais você busca por desafios maiores e você busca pelo desenvolvimento das habilidades, que é justamente esse canal do flow aqui. Agora, esse organograma aqui é muito interessante, porque explica esse aqui, tá vendo? O canal do fluxo está justamente aqui. Então, ele, nessa construção, ele colocou, você tem a exaltação ou a irritação, você tem o fluxo, o controle, o relaxamento, o tédio, a apatia, a preocupação, a ansiedade. Cláudio, o que é isso? Que loucura é essa? É o que a gente sente, nós estamos falando de psicologia e leitura. Né? Então, são as emoções que a gente sente quando você vai ler alguma coisa. Então, tá aí, olha que interessantíssimo isso aqui. O canal 1, que é esse aqui, exaltação ou irritação, é o mesmo, tá? Como é que ele acontece no ato da leitura? Nesse caso, na leitura que nós estamos tratando. Quando você tem altos desafios e você tem habilidades médias, habilidade média. Aí você tem a irritação. Quando você tem o fluxo, você tem altos desafios e altas habilidades. Chega aqui, nesse ponto de convergência. Ou seja, você está pronto para o flow, porque você tem essa combinação de desafio e habilidade. O controle, quando você controla só a sua atividade, você só tem o controle na sua mente. Você tem médios desafios e você tem altas habilidades. O que não é muito interessante. Você pode ter médios desafios e altas habilidades, mas o que é mais legal é que você tem altas habilidades e altos desafios. Né? O relaxamento, quando você senta e fala assim, não estou preocupado em tocar isso. Uai, como é que não estar preocupado em tocar isso? Exatamente por causa disso, porque você tem baixos desafios e você tem altas habilidades. Aquilo para você não tem desafio, não tem dinâmica, não tem aquele, ai meu Deus, e agora? Não tem, porque você já está num ponto aí que você valorizou mais as habilidades e os desafios são muito poucos. Né? O tédio você tem habilidades médias e desafios baixos. Né? E por isso que a gente sente tédio quando você está com uma partitura. Né? Você fala, ai, meu Deus, isso vai acabar quando? Meu Deus, que coisa chata isso. É exatamente esse tédio aqui. Né? A apatia é aquilo que você tanto faz para você não está nem aí para aquilo, porque você tem baixos desafios e tem baixas habilidades. Né? Então, você está apático com aquela situação. Agora, você tem preocupação quando você tem desafios médios e baixas habilidades. Aí você começa a ficar preocupado. Por quê? Porque os seus desafios estão começando a ficar maiores que as suas habilidades. Né? Ou isso só acontece, como diz o outro, não, isso só acontece lá, aqui em casa, só acontece aqui em casa, na casa de vocês não acontece. Acredito que acontece, né? Porque a gente, ser humano, a gente passa por isso. E a ansiedade acontece quando? Quando você tem altos desafios, mas você tem baixas habilidades. É quando você fala assim, meu Deus, aquele concerto dificílimo, eu estou numa ansiedade, eu vou passar mal. Porque você sabe o que você vai enfrentar. Um desafio muito grande para as habilidades que poderiam ter sido trabalhadas melhores. Bom, o terceiro passo que ele coloca aí, que já entra nas características, né? Saímos das condições e viemos para as características.
Bom, o retorno imediato. Isso é fantástico, aprender com o retorno das nossas próprias ações. Por exemplo, quando é que a gente sabe que a gente está lendo bem? Né? Já se pararam para perguntar isso? Quando é que eu sei que eu estou lendo bem? A resposta é o seu cérebro. Ele te informa isso. Né? Você pode até olhar para, quando você está lendo assim, se der tempo de você olhar para as pessoas que estão do seu lado, algumas vão ficar estarrecidas. Nossa, ela está lendo isso agora. Já aconteceu isso com você? Ela está lendo isso agora. Meu Deus, que coisa fantástica, né? Você olha para esses indivíduos, eles pensam isso de você. Agora, a maioria das vezes é você com você. O feedback é seu, né? Então, tá aí, ao realizar atividades e comunicar-se com o seu entorno, o indivíduo passa a conhecer as associações das ações e suas consequências, o que você faz e o que vem de retorno para você. Aprende também os atos que o levarão a atingir seus objetivos ou adquirir recompensas baseadas nesses conhecimentos. Já viu aquele pulo do gato que você fala assim, aqui eu vou sempre fazer isso, né? Tem algumas escritas, alguns padrões de escritas. Villa-Lobos é danadinho para a gente encontrar isso nas partituras, né? A gente tem que entender a obra de Villa-Lobos para depois sair tocando, né? Na sua reflexão assim, analítica. Depois que você entende, você sabe até como que usar as suas mãos, né? Você fala assim, assim eu já vou dar aquele sentido que eu acredito que Villa-Lobos quis que o intérprete desse, né? Então, é exatamente isso. Quando você usa e dá certo, a sua mente fala para você, prossegue. Vai para o próximo ponto. Né? Então, o cérebro supervisiona e regula a ação através das categorias sensoriais. O próprio intérprete é o avaliador desse processo. Indicam as respostas sensoriais na prática da leitura à primeira vista. Como elas funcionam em equilíbrio, elas constatam se a fluência na atividade. Então, por exemplo, como é que é isso, Cláudia? O ouvido. O ouvido é importantíssimo porque ele tem duas inferências para você. Antes de você tocar, quando você olha aquela partitura, aquele acorde de baixo para cima, analisou rapidamente, você fala, é esse o som. Né? Isso já aconteceu com você? Você fala assim, é aquele som. E esse é aumentado, vai soar torto. Né? Ou é diminuto, com sexta. Nossa! Ou seja, antes de você tocar, o ouvido te informa. E depois que você toca, o ouvido fala, ei, bravo, vai para o próximo. Né? Ou se não, e errei. Não paro, porque bons leitores não valorizam seus erros. Né? A visão é a fotografia que a mente tira, é o primeiro contato, né? Tirou a fotografia e começa aquele processo cognitivo de decifrar até chegar a inferir. E o movimento, tá aí, né? Depois da gente entender, ouvir, ver, ouvir, entender, aí você manda a mensagem para os seus dedos tocarem, né? Bom, vamos lá para frente. Controle do desempenho. Aprender e desenvolver um bom desempenho na atividade. Isso é muito importante. Eu acho que um dos segredos para você desenvolver a sua leitura, se você quiser, tá? Se você tem interesse nesse assunto. Bom, nós temos 3 estágios da aprendizagem, e isso não foi procurado em trabalhos de música, não, isso é educação. Tá bom? 3 estágios da aprendizagem. Você tem o cognitivo, o associativo e o autônomo. O cognitivo é aquela fase inicial da aprendizagem. Né? Quando você senta, no nosso caso, você leu e você quer estudar aquela parte, você sabe que você vai errar e que você tem que consertar e que existe aquela instabilidade na performance. Sabe quando você fala assim, eu quero aprontar essa música, eu preciso tocar ela. Aí você começa a ler. Então, você erra, você para, você erra, aí você... Não, eu preciso ver esse acorde aqui, eu preciso tocar ele junto para eu ouvir. Essa construção, né, primeira, de como se preparar uma obra. O associativo, gente, é fantástico quando você fala assim, gente, aqui está a escala de Dó maior, olha só como é que ele colocou essa escala de Dó maior aqui dentro dessa música. Quando você entende, quando você faz assim com a sua cabeça, essa parte é o clique, né? Quando você começa a organizar essas estruturas que são orgânicas da sua mente e do seu movimento. E o autônomo é quando você toca sem nenhuma preocupação, você já treinou tanto, já passou pelas outras 2 fases, que você está pronto, essa peça você pode
tocar sem problema algum. Inclusive dos padrões, né? Se a gente está falando de leitura, a gente está falando dos padrões. Você não pode ter medo, já está guardado na sua mente. Agora é praticar, né? Então, como que a gente faz aí? Ó, estratégia de estudo. O primeiro passo, que é o cognitivo. A busca pelo acerto reforça o esforço do trabalho cognitivo. Já dizia um professor, né, que fala, olha, quanto mais você toca o errado, a sua cabeça vai gravar o errado. E o que vai acontecer na hora? 90% de chance de você fazer o quê? Tocar o errado. Então, imediatamente, quando você erra no seu treino, conserte. Conserte e associe aquele movimento até você refinar o movimento. Associa aquelas notas, associa o que você está tocando para você chegar ao processo fino desse movimento. Né? A gente sabe que o movimento de tocar piano, interpretar, não é só tocar. É o movimento de você tocar, ouvir a frase que você está fazendo, ouvir o movimento, ver o movimento do braço, dos dedos que você está fazendo, porque vão ser associados justamente no produto final, que é o som. E o autônomo, que é a oscilação na performance, diminui, né? Você tem mais certeza, você tem mais confiança no que você está fazendo, porque você já passou por essas duas fases iniciais. Bom, agora a gente vai passar para a concentração profunda, é a quarta. Aprender a habilidade de direcionar o foco para algum objetivo. Gente, isso aqui é muito importante, muito importante. É o chamado da atenção seletiva, né? Às vezes não adianta você sentar, estudar a leitura com a cabeça no almoço que você tem que fazer, na conta que vai vencer amanhã, no seu filho que está te chamando, para tudo. Não estude leitura nesse momento. Tenta resolver suas coisas, não consegue resolver e quer estudar, então pausa sua mente para esses problemas externos e coloca a sua atenção naquele objetivo, ou seja, você tem um foco ali. E o que a gente levantou nessa concentração profunda é justamente o que a gente chama de atenção seletiva. Ela é responsável por perceber e codificar os dados com precisão. As informações atendidas, em geral, são muito bem lembradas, tá? Ao contrário de informações que não receberam atenção, que, em geral, não são lembradas e, quando são muito vagas. Então, é quando você está estudando, quando você está naquele processo autônomo, você fala assim, isso é isso. O estado fundamental de sol aumentado. Eu vou repetir, eu preciso guardar isso. Ou seja, você coloca a sua atenção para aquilo, no seu foco que você precisa reconhecer e gravar. Então, olha só que interessante, nós que somos professores. A atenção seletiva começa entre os 5 e 8 anos, tá, de idade. E não é utilizada espontaneamente até os 11 anos. Olha que interessantíssimo isso. Por isso que nós, professores, quando estivermos com o aluno e já ensinando ele a desenvolver a leitura, você precisa mostrar a ele. Você que vai organizar a atenção seletiva dele. Olha, querido, tá vendo? Essa armadura aqui, ela está assim porque nós estamos nesse tom. Ou seja, pegue aquela bula do Metas Claras lá em cima e organiza com ele aonde você quer que ele coloque a atenção dele. Porque ali vai estar a concentração dele. Então, a gente tem aí, ó, concentração profunda, a gente tem 5 estratégias cognitivas. Você tem rotular, repetir, decidir, procurar e condensar. Esse procurar é no cérebro, né? Você decide, achou ele ali, aí você condensa, você fala, isso é isso, junto dá isso aqui. Ou seja, você já analisou, é o que Richman fala. E o Le Corre também fala que a leitura é uma prática analítica. É exatamente essas estratégias cognitivas. É aquele processo de decifração até a inferência. Então, tá aí. Trabalhar a atenção seletiva nos padrões rítmicos, melódicos e harmônicos.
analisar a tonalidade, indicar o uso da visão periférica ou até mesmo reforçar o pensamento positivo. São atitudes que o professor pode tomar. Esse reforçar o pensamento positivo é importantíssimo, porque o seu aluno vai gravar isso para sempre. Sempre. Ele vai sentar. Olha, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder, né? Responder cada um aí na sua mente. Você lembra muito mais dos seus professores que eram mais ríspidos eu acho que é a palavra, do que daqueles professores que te encorajavam, né? Na minha cabeça, eu lembro de duas atitudes deles. A rispidez, porque eles queriam que eu fosse alguém capaz de tocar e executar aquilo ali. Mas eu lembro com muito mais doçura daqueles professores que me incentivavam positivamente. Vai, Cláudia, vamos embora, não vai parar não, você vai conseguir, errou, pula para o outro, vamos, esquece isso aí já passou, não interessa, vamos para frente, né? Então, isso a gente tem que pensar, o que a gente deseja para a gente tem que fazer do nosso aluno, né? Essa mola propulsora. Então, tá aí, ó, metas e foco no presente, né? A minha meta e o meu foco não tem que estar no passado. Ah, porque ano passado, quando eu toquei aquela peça, já foi. Já passou para outra coisa, ano passado. Já foi. Agora é hoje. Quando você parar para ler, é hoje que você vai ter que ver. A sua meta e o foco é no hoje e nem no futuro. Ah, porque daqui a 5 anos... Não, querido, não espere daqui a 5 anos. 5 anos, muita coisa vai acontecer. A gente tá numa pandemia aí que a gente nunca pensou que a gente viveria, mas a gente está nessa pandemia. Entende? Então, a gente tem que fazer hoje. O que a gente pode fazer hoje? O que eu quero como meta hoje? É hoje que você tem que desenvolver. Então, tá aí, ó. Muito importante, desenvolver uma consciência sincera, de momento a momento, não julgadora. O não julgador é a palavra mágica. É o que faz os leitores desistirem. Porque o tempo todo, você já percebeu quando você para ler? Gente, é ler qualquer coisa. Não estou falando de sonatas dificílimas, de concertos para piano. Não, é ler qualquer coisa. Ler o livro que você dá para o seu aluno, né? Um aluno de nível iniciante intermediário. Quando você lê aquilo, você está o tempo todo assim, eu não vou conseguir. E isso aqui eu nunca vi. E essa partitura aqui é muito ruim. E, olha, se me ouvirem, se entrar alguém por aqui agora, eu vou parar. O tempo inteiro a gente está fazendo isso com a gente. Ou seja, ao invés do pensamento ser positivo o tempo inteiro para frente, você mesmo está se jogando para trás. Porque você se julga o tempo inteiro que você não vai conseguir. Aí o que vai acontecer com a sua cabeça? Não vai conseguir. Né? Ela não vai conseguir, realmente, porque uma das principais causas é você se julgando o tempo inteiro. Então, ó, prestar atenção no momento agora, exteriormente e interiormente, não se perdendo nos julgamentos e com isso na não aceitação. Ah, Cláudia, isso é tão simples, né? Não, não é simples. Por exemplo, você pode, enquanto você está tocando à primeira vista, você sente o que está no seu exterior, você está olhando, você tem o seu campo de visão periférico. Então, você não está olhando só para a sua partitura, você está vendo a movimentação das pessoas, você está sentindo a energia delas. Só que elas estão no seu lugar? Elas não estão no seu lugar. Então, é isso que vocês têm que pensar. Quem está aqui agora sou eu. Quem tem um controle disso agora aqui sou eu. Né? E eu não tenho que pensar nas pessoas, no julgamento delas. Como é que eu estou interiormente? Eu estou... aumentando meu batimento cardíaco com meus pensamentos negativos, eu estou errada. Muda o botão de dentro de você, tá aí, você que domina isso aí, tá dentro de você isso. Você não precisa de ninguém para poder fazer isso, precisa somente de você. Então, tá aí, atenção total na atividade de leitura nos leva a pensar no tempo presente, os pensamentos anteriores e posteriores a esse tempo não importa. Ah, errei, vai para frente. Ah, vou errar. Você nem chegou lá ainda. Né? Você está lendo, você está no processo. Ao fitarmos nossa atenção na meta escolhida, teremos nossa mente, movimentos, pensamentos a nosso favor, de forma que todas as atividades cognitivas aconteçam no fluxo unificado, cujo resultado aconteça na combinação perfeita transferida para a consciência.
Ó, gente, eu não sei se vocês estão reparando, as figuras, né, não tem nada a ver com leitura, mas é que remetem a vocês um pensamento que justamente essas frases principais querem falar com a gente, ó, metas e foco no presente. O pai né, a gente não sabe que tem carinho, né? O pai, ou o filho, ou o tio, ou o sobrinho, enfim. São duas pessoas que se relacionam e estão vivendo aquele momento ali. É exatamente isso. Sem julgamento, sem nada, sem preocupação. Vocês estão felizes por estarem naquele momento. Você tem o domínio daquele momento ali. Exatamente isso que eu quis falar aqui. Bom, e você tem 3 elementos fundamentais para você prestar atenção e guardar o seu foco para o presente. É a atenção no presente, atitude de curiosidade e aceite. O bom leitor é curioso. Já perceberam isso? Eu me lembro, eu era pequena, agora me dá licença para contar um fato meu aqui, né? Eu ganhei uns livros dos meus pais, de piano. Era o Mário Mascarenhas, né? Que muita gente não gosta e tudo, mas eu ganhei aquele livro, um livro da capa azul, do piano. Olha, enquanto eu não li aquele livro, assim, a metade ou 70% dele, eu não sosseguei. É claro que não foi num dia, lógico. Mas eu sentava todo dia, folheava aquele livro e falava assim, deixa eu ver como é que esse som aqui. Aí eu olhava para aquele acorde, imaginava o som. É isso mesmo que eu estou imaginando. Né? E quando acabava de tocava. Gente, às vezes eu tocava, eu não conseguia fazer certos ritmos, mas eu tocava porque eu conhecia a música. Então, falava assim, é aquela música. Então, você já vai, liga o seu ouvidômetro, né? E tenta praticar no piano aquilo que você tem como informação, né, na sua mente. Então, a gente tem que ser curioso, sim. E aceitar o que a gente tem. Não fica se julgando, porque eu sou ruim, porque eu não consigo, porque não, é o contrário. Você é curioso e você tem as suas armas aí com você e você pode desenvolver elas da melhor forma possível. Treinar respiração lenta. Não vai adiantar nada você estar nervoso, sentar no piano e deixar essa respiração te conduzir. Sabe, essa respiração descontrolada, essa respiração de nervoso, essa respiração desinquieta. Não, isso só vai te atrapalhar. Quietude, calma. Você está ali, você tem o controle. Aquelas pessoas que não estão ali, que estão ali presentes e não estão no seu lugar, você não tem que pensar nelas. Você tem que pensar no agora e no que você está pronto para desenvolver. Bom, isso aqui é muito interessante. Se lembra da história do Csikszentmihalyi que eu falei que ele não sentia passar o tempo, né? Que o tempo passava quando ele via, já estamos aqui tanto tempo jogando esse xadrez aqui. É exatamente isso que acontece. E eu acredito que isso aconteça mesmo com todos os pianistas que estão aqui, por exemplo, ou músicos, né? Você, quando se envolve num estudo, aquilo tem hora que passa a ser tão prazeroso que você não sente o tempo passar. Quando você vê, já passou o tempo. E aí você fala assim, Cláudia, eu sinto o contrário, eu sinto que o tempo demora. Então eu estou errado? Não, não está errado. A psicologia explica que é uma função transcendente. Ou seja, para você funciona de uma forma, para o outro funciona de outra forma. Né? Então, você pode ficar aí bem tranquilo. Se demorar a passar para você, você está fazendo parte dessa alteração temporal. E se ele passar rápido, é a alteração temporal também. Né? Então, tá aí, ó, a experimentação psicológica da passagem temporal, considerando uma construção sociocultural psíquica. E, portanto, variável a partir de parâmetros individuais. Cada ser é um ser. Percepção do tempo, entender que o julgamento de duração pode ser baseado na capacidade individual de lembrar-se da sequência de eventos ativos e eventos emocionais e experienciados. Cada um realmente é um, e graças a Deus por isso. Bom, vamos lá. Atividade reflexiva transcendente ao self. Né? Isso é muito legal. Muito legal. Por que é muito legal? Na atividade... Quando você está correndo, vamos lá, voltar a uma atividade que não seja leitura. Quando você está correndo, você está pensando assim, nossa, eu sou a pior pianista do mundo,
eu não nasci para dar aula. Não, você não pensa nisso. A sua cabeça esvazia, né? Ou você não infla o seu ego e fala, não, porque eu sou o Homeless da música, eu sou o maestro e tal. Não, você está correndo. Sua atividade psíquica está em tão alta energia que você nem pensa nisso, você quer experienciar outras questões. Então, é exatamente isso, entender que os indivíduos se esquecem da própria individualidade, mas, ao mesmo tempo, adquirem maior consciência corporal e de suas ações. Isso é fantástico. Você passa a ter mais identidade com o seu interior, sabe? A construir esse relacionamento com o seu interior. E você passa a se conhecer melhor, exatamente isso aí. Csikszentmihalyi não se dedica a cunhar um termo específico para esse aspecto do flow, apresentando-o tanto como não consciência de si mesmo. Ou seja, você apaga a sua consciência de você mesmo. Segundo Csikszentmihalyi, a perda da autoconsciência levaria à autotranscendência. Transcendência. Ou seja, uma percepção de alargamento dos limites e de identificação ou conexão com algo mais amplo. Então, como que é isso, Cláudia? Sabe o piloto automático? Quando você vai ler, você está naquele estágio final já, que você liga o piloto automático, viu a bula, abaixa o dedo e sai tocando. Né? Você não pensa em nada, você não pensa que você vai errar, você não pensa quem você é, você não pensa onde você está, simplesmente você vive aquele momento. Então, há uma suspensão temporária da consciência de si e plena conexão com as habilidades desenvolvidas, desde que proporcionais aos desafios apresentados. Lembra disso, o coração do flow é você ter esse equilíbrio entre os desafios e as habilidades. Diante desse quadro, o músico estaria tocando no modo piloto automático. Tá aí, um capping, né, do piloto. Guiado pelo inconsciente. E o Csikszentmihalyi diz que é um campo psíquico luminoso, tá? Iluminado, né? Realmente é uma coisa mágica, assim. Descobrir o momento da atividade de leitura como uma oportunidade de se elevar a níveis transcendentais, ao mesmo tempo em que coloca a si mesmo na atividade de leitura à primeira vista de forma pura, sem identidades sociais. Você e o piano são um só. Eu não coloquei essa frase aqui, mas ele diz que, o Csikszentmihalyi diz que o ego sai de cena. Sabe? O ego sai de cena. Você é você naquela hora ali. Você não fica pensando que o seu ego é inflado, que você poderia, que você é... Não, isso não interessa na hora. Né? Justamente ele some, exatamente isso. E, por último, a experiência autotélica. Né? O que é essa experiência autotélica? Vocês estão vendo esse menininho aí? Provavelmente foi ele que pintou esse quadro. Ele é um menino. Ele não está interessado em nada depois. Ele está interessado com a pintura dele. Ou seja, ele está satisfeitíssimo, ele está feliz porque ele fez essa obra de arte. Então, olha, refere-se a uma atividade autossuficiente, realizada sem a expectativa de algum benefício futuro, mas simplesmente porque realizá-la é a própria recompensa. Né? Quando você lê, você para ler uma peça que você fala, eu quero ler. Por quê? Vai ser para concerto? Não. Vai ser para mim. Eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero aumentar minhas habilidades para eu encontrar novos desafios. Essa atividade me faz muito bem. Né? Então, é exatamente isso que esse quadro aí está nos falando. Conhecer as 8 dimensões que representam os critérios necessários para que haja uma experiência de fluxo e devem estar presentes em sua maioria, mas não necessariamente de modo integral. Quando a maior parte delas se manifesta, a atividade tende a conferir uma experiência autotélica, ou seja, com um fim gratificante em si mesmo. Né? Isso que é uma atividade autotélica. Ela é boa só por ela existir. Né? Ela é fantástica, você sente esse prazer. Então, o que é essa experiência autotélica? Para a gente precisa ter uma motivação intrínseca, ou seja, de dentro. A gente tem que ter felicidade na atividade e a gente tem que sentir que aquela atividade é autossuficiente. Então, tá aí, ó, a maior parte das atividades que realizamos
não são apenas autotélicas, ou seu oposto, exotélicas, e comumente somam as duas motivações. É possível também que os objetivos externos à tarefa se manifestem no começo, o que a gente já falou, como remuneração e prestígio, e sejam sucedidas por uma percepção de gratificação em si mesmo. Então, você tem que ter a felicidade na atividade. E, por último, vivenciar uma experiência ótima, que é o flow, através da leitura musical à primeira vista, como sendo uma atividade autossuficiente, sem a expectativa de um benefício futuro, porque realizá-la já é a própria recompensa. Então, vamos lá. Cláudia, mas agora tudo bem, eu entendi esse flow, que é um estado maravilhoso de satisfação e prazer, numa atividade que gere psiquicamente aí os meus neurônios queimem, né? Vamos dizer assim. O que esse negócio de flow, junto com a leitura aqui, promove? Bom, tá aí. É recompensadora, pois prova o quanto é prazeroso lidar com as atividades desafiadoras. Propicia retornos positivos acerca do desempenho, que afirmam o quanto é possível ter o controle da situação. Faz com que a energia psíquica aconteça de forma consciente e positiva, nomeada aqui de concentração. E faz com que a temporalidade não seja contada nem sentida. Então, os indivíduos que experienciam uma atividade flow, no nosso caso a leitura, ele vai ter melhora no seu bem-estar, vai ter uma progressão mental, porque as habilidades vão crescer e os desafios vão crescer para você encontrá-los, né, sempre em consonância. Você vai ter uma satisfação plena e você vai ter uma autoconsciência suspensa. Então, tá aí, ó, todos eles têm autores, né? Não sou eu que falo. O que torna o flow um instrumento ainda mais significativo é o seu potencial para melhorar a qualidade de vida a longo prazo. Gente, isso aqui é fantástico, sabe por quê? Numa das experiências que a gente teve, um aluno, a gente fez um grupo de estudo, né? Uma pesquisação, a gente fez aqui na faculdade em Vitória, a gente fez na Unirio. Teve um aluno da Unirio que ele me emocionou. No final, ele escreveu um depoimento e falou assim: professora, agora eu entendi uma coisa. Eu entendi que a mesma ansiedade que eu tenho ao tocar, lendo à primeira vista, é a minha ansiedade da minha vida lá fora. E agora eu sei o que eu tenho que fazer para controlar isso. Eu chorei, eu falei, meu Deus, é exatamente isso. Exatamente isso. Você passa a se conhecer, você se melhora por dentro, né? Então, o flow te proporciona isso. Uma progressão mental. Depois de ter se sentido fluir, ou seja, participado do flow, a organização do self torna-se mais complexa do que antes. Por quê? Porque você está aumentando suas habilidades para encontrar mais desafios, ou seja, você está ficando mais inteligente, né? Isso que ele quer dizer em outras palavras. É ao tornar-se progressivamente mais complexo que o self cresce, né? Então, isso realmente um motivo de grande satisfação, né? A gente crescer, adquirir conhecimento, fazer experiências e crescer a cada conhecimento que você atinge. Satisfação plena. Isso aqui é o resultado do flow. As pessoas reportam terem mais êxito, sentem-se melhor consigo mesmas e sentem que estão vivendo acima das suas próprias expectativas e das expectativas dos outros. O que interessa é você, né? É você consigo mesmo, é você estar feliz, é você conseguir realizar aquela atividade, é você conseguir organizar seus estudos com todas essas sequências que Csikszentmihalyi nos deixou para você ter uma experiência em flow. E a autoconsciência suspensa. No momento da atividade, a autoconsciência fica temporariamente suspensa, o que conduz a uma suspensão também da autoestima, uma vez que o indivíduo simplesmente não pensa sobre si mesmo. Isso aí é fantástico para todos nós músicos, né? Você tocar piano e você não se preocupar com o seu nome, com quem que você é, se você tem que chegar à perfeição, o que você deve para os outros. Não, você é você, é uma conversa interna com você e a sua mente.
Bom, tá aí a bibliografia que eu usei para esse estudo, né? Se vocês depois quiserem, eu posso passar para as pessoas que querem ler mais sobre isso. E eu quero agradecer muito mesmo por essa oportunidade, professora Simone, de estar aqui com vocês. Se alguém quiser mais perguntar, pode, a gente tem tempo para pergunta, mas se vocês quiserem me escrever, tá aí o meu e-mail, o site da academia também, que vocês podem ter o acesso a hora que vocês quiserem. Então, vou parar aqui de compartilhar para poder ver aqui, ver vocês. Agora vi. Então, Cláudia, a gente que agradece essa oportunidade, né? Nossa, bastante coisa. E eu acredito que agora a gente tem tempo, né, para essas perguntas. Enquanto você estava apresentando, quando você apresentou aqueles livros, por exemplo, eu vou ver o que está aqui no chat. Dos livros que são bons para leitura à primeira vista, a Adriana perguntou se não tem nenhum de autor brasileiro, né? Foi a pergunta que eu vi aqui. Pois é, ainda não tem, tá bom? Por que que eu... Posso responder, Simone? Me desculpa. Sim. Né? Me desculpa, porque eu fui falando aí... veja bem, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente compartilha, tá certo? PDFs, livros que não são da nossa autoria... Isso eu tenho muita responsabilidade, isso fica na minha mente, assim, por demais. Eu tenho um respeito muito grande pelos autores, pelos pensamentos, né? Por tanto tempo devotado àquele instrumento de conhecimento que ele criou, né? Então, eu fiquei pensando, vou passar um exercício com eles? Eu falei, não vou passar. Quando o meu livro, por que eu estou falando o meu livro? Porque foi uma das questões que eu coloquei no final da defesa da tese, né? Eu coloquei que o desdobramento dessa tese seria justamente fazer um método de leitura à primeira vista, né? Então, isso já está sendo construído. Eu estou quietinha, não falei nada para ninguém, mas isso já está sendo construído. E, por exemplo, o professor Ernesto está aqui, e ele foi uma das pessoas que teve na minha banca, né? O professor Ernesto Hartmann. E a gente está pesquisando sobre outros autores, inclusive nós vamos fazer um trabalho de tradução, né, professor? Obrigada. Nós vamos fazer um trabalho de tradução de um livro que mais tarde, esse próprio autor desse livro, né, um livro que eu citei aqui, inclusive, ele vai estar dando um curso na academia. E o presente que a gente vai dar aos inscritos vai ser justamente esse livro traduzido, né? Porque isso foi uma questão que nós sentamos e fechamos com ele, né? Recebemos esse ok dele. Realmente, ainda aqui não temos nenhum método brasileiro. Temos 2 métodos brasileiros excelentes para nível iniciante, que são das professoras Maria Helena Lage, Angelita Ribeiro e do professor Bruno Fragoso. Excelente, eu indico para quem trabalha com seus alunos, para quem quer melhorar a sua leitura, mas eles são livros que eu não citei na tese. Por quê? Porque a gente está falando de uma leitura mais, né, um pouco mais acima do que é essa leitura iniciante. Mas indico esses 2 livros que são brasileiros. O restante, realmente... Sim, ok. Temos um livro da professora Fanny, que foi feito agora, né, esse ano, que ela até falou para a gente na comunidade, na semana passada. E eu não tenho esse livro ainda, já comprei, mas está chegando aqui em casa. Temos esse, e eu acho, se vocês conhecerem outros livros brasileiros, vocês podem me falar, porque realmente eu não conheço um método de leitura brasileiro, mas estamos aqui trabalhando e pensando nessa questão, tá bom? Organizando, estruturando ele, né? Legal. Obrigada, Cláudia. Dona Adriana, meu amorzinho, ela aí, ó.
O Fabiano quer fazer uma pergunta. Opa, vamos lá. Oi, estão me Ei, ouvindo? Fabiano, sim. Meu áudio ficou ruim no computador, eu mudei para o celular. Não, o estamos ouvindo. seguinte, Diga lá. essa questão aí do livro, né? Ela me deu um choque aqui agora, porque tudo que estava sendo falado, tudo estava sendo dito, né, sobre o estado de fluxo e a leitura à primeira vista, eu estava pensando em termos de educação musical contínua. Então, me parece que o livro, né, não querendo desmerecer a iniciativa, por exemplo, eu tenho interesse nesse tipo de material, mas me parece que esse tipo de publicação ele é muito mais voltado para preencher uma lacuna que houve na formação do indivíduo, né? Que, na verdade, é o tipo de material que não deveria ser necessário se você tivesse uma boa educação, se fosse oferecida a todos uma boa educação musical. Então, é uma lacuna. É uma pena que essas coisas assim não estejam tão bem amadurecidas, né? Mas antes tarde do que nunca. É isso aí, Fabiano. Você falou tudo. E a gente, como profissional da área, você não pode dizer que é mentira. É verdade, existe uma lacuna no ensino do piano, nessa vertente e em várias outras. Por exemplo, quer ver? Pode-se criar uma polêmica, mas eu vou dizer, porque a verdade, a gente tem discutido isso na Academia Cultura. Hoje a gente tem uma área enorme, hoje não, sempre teve, sempre com o surgimento dos conservatórios, depois das escolas, a gente tem uma lacuna enorme, porque a gente só forma o quê? Pianista solista. Só que como é que você vai ter tanto palco para... Você tem 10 mil pianistas solistas, só tem 1.000 palcos. Como é que ficam esses 9 mil pianistas? Mais uma lacuna na educação da pedagogia do piano. E isso não é aqui em Vitória, não é no Rio, não é aí na universidade. É geral, isso é geral. Né? Isso é generalizado, é um problema que, infelizmente, se a gente está observando e tendo ele agora, né, a gente pode encontrar solução. Eu acredito no estudo, nas pesquisas. Sim, ainda há tempo. A gente pode mudar essa lacuna, mas que existe, existe. Como na leitura, não há problema nenhum, Fabiano, falar isso. E é muito importante você levantar isso, sabe por quê? Porque se a gente descobre hoje que existe essa lacuna, eu tenho a chance de mudar os meus alunos. Tá certo? Eu só não... Aí, agora, a responsabilidade fica com a gente. Agora fica pior a responsabilidade, porque a gente tem mais... Se lembra daquele... Eu adoro falar essa frase. Gente, como que é o nome? Aquele Spider-Man, como que é? Oh, meu Deus, o Homem-Aranha, né? Quando ele diz grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Se você sabe agora que isso é uma lacuna, eu tenho a responsabilidade de mudar isso, né? Por isso, não se desanime, continue com seus alunos na educação musical para eles não crescerem, eles são sortudos em terem você, entende? Só que eu, como professora de piano, também posso modificar esse pensamento e posso fazer o quê? Instruir aqueles professores que precisam de material adequado para isso. E é isso que a gente está tentando fazer, né? Exatamente isso. Tentar preencher isso aí que ficou. E ficou mesmo. Você está certo. Tem aqui também a Sara Jane no Opa! chat. Ela está perguntando que algumas pessoas sugerem o uso do metrônomo para a leitura à primeira vista. O que você acha disso, dessa sugestão? Por que a gente usa o metrônomo à leitura à primeira vista? Porque a gente precisa do fluxo. Né? Quando você toca, o que acontece com a leitura? A música só faz sentido se você tem uma continuidade nela, né? Se você para, o que acontece? Parou, você fala, ih, parou, por quê? Aí o cara que está tocando o trompete junto com você fala assim, por que você parou? Aí você fala, não sei, né? Então é justamente isso, você usa o metrônomo para te deixar no beat, né? No tempo certo. Agora, hoje em dia, nós estamos no século XXI, tá certo? O metrônomo vai ser usado até o dia que a gente morrer. Até o dia que... Enfim, a gente vai usar metrônomo sempre, porque é um meio nosso de estudo. Agora, não é muito mais agradável quando você tem um playback para tocar junto com você? Respondam aí vocês.
Não é isso? E o playback segue a mesma função. Ou seja, ele te dá o beat. Ele não deixa você parar e ele controla o seu tempo. Tá? É exatamente isso. Agora, eu indico metrônomo? No início, não indico metrônomo. Tá? No início do estudo da leitura, eu não indico metrônomo. Sabe por quê? Porque vai te irritar. Capaz de você pegar o metrônomo e jogar ele longe. Né? Aquele tá, tá, tá. Você pega, quebra ele e fala assim, não quero mais isso. Né? Irrita qualquer um. Agora, na segunda leitura, na terceira, que você está naquele estágio associativo, é a hora que você tem que usar o metrônomo. Porque o metrônomo só é usado para quê? Para equilibrar o seu tempo. Né? Não deixar você avançar e não deixar você regredir. Ele vai equilibrar. Ele vai te manter ativo aonde ele precisa que você fique, entende? Aonde exatamente naquele tempo que você precisa ficar. Respondi, Sara? Pode falar aí se você quer mais, se eu deixei no vácuo aí. Tem a Sara disse que respondeu. Legal, Sara. Tem uma pergunta do Roniel que ele quer fazer, mas antes, o Vitor, ele estava perguntando se você poderia socializar os slides, mas aí eu não sei se é do curso que você vai dar, né? Ó, gente, ou então, uma outra oportunidade. Eu posso explicar, Simone? Sim, fica à vontade. Olha só, gente, veja bem. Isso é... Daqui para frente, em novembro, vai acontecer um curso na Academia Cultura e eu vou falar sobre leitura, mas não vai ser só eu, tá? Vocês vão saber agora de antemão, que nós acabamos de fechar esse curso, foi finalzinho dessa semana agora. O professor Howard Richman, que é aquele do livrinho amarelo, que vocês viram, não sei se vocês se lembram do livrinho amarelo, eu sou apaixonada pela teoria desse professor realmente, ele e o Le Corre. E a gente conseguiu contato com o professor Richman. E ele prontamente vai dar o curso para a gente, né? Então, vai ser eu e ele, porque eu vou falar um pouco dessas questões para a gente parar e pensar, né, de como chegar até o piano para estar com a mente pronta e aberta para as conceituações que ele vai chegar com a parte prática. Então, eu não vou falar que os slides vão ser os mesmos, claro que não, porque a gente vai mudar. Mas eu queria pedir para vocês esperarem um pouquinho. Depois do curso, eu mando para a Simone, falo, Simone, usa como você quiser, vocês vão ter os slides, vocês vão ter a gravação, não há problema algum. Tá? Mas é só por isso mesmo que eu pedi a Simone essa esperinha, só um pouquinho. Então, o Roniel pode estar fazendo, mas Gilmar é a mesma coisa sobre a gravação. Ok. Acabou de falar, aí a gente vai disponibilizar mais adiante. Como Sim. A gente tem os e-mails de vocês aí... Perfeito, com prazer, professora. E acho que é Roniel, né? Você quer fazer a pergunta, né? Roniel, tudo bem com você? Tudo bem, Simone, parabéns pela organização. Cláudia, Sim. Trabalho muito bem feito, parabéns, acho que faz Obrigada, a gente tem questões extras musicais, né? Essa coisa de julgamento, de erros, né? De não valorizar isso, muito interessante. E o que eu queria tirar uma dúvida com você, nessa parte do flow, pelo que você falou ali na tabela, né? Quanto Sim. maior habilidade, a ideia do fluxo está em maior habilidade e maior desafio, certo? Certo. Assim, de certa forma, isso está relacionado um pouco com você estar próximo do seu limite? Isso, exatamente. Isso aí, tudo relacionado, tudo a ver. É por isso que a gente tem que sempre buscar em aumentar as habilidades. É exatamente isso. Quando você, sabe, a caneca cheia, ela tem um limite. Se eu colocar mais água do que ela cabe, ela vai transbordar. É igual a gente. Você tem um limite, eu tenho um limite, e não se culpe, porque o meu limite, não interessa o seu limite, interessa o que você vai fazer daqui para frente para melhorar ele. Aí é que está o nosso julgamento. Errôneo desde sempre. Você fica preocupado, sabe chicotinho? Só falta um chicotinho e ficar assim, ó. Não, olha só, eu sempre falo assim, olha, você está aqui... Beleza, você já viveu 26 anos, você está aqui. Você vai poder mudar? Até o que eu vivi hoje, de manhã, eu não consigo mudar mais. Já vivi, já passou.
Eu não posso me lamentar nem me julgar. É daqui para frente. O que eu vou fazer com isso aqui para eu mudar para frente? Por isso, Roniel, que eu acho que, na verdade, o problema de leitura está justamente porque a gente pensa, a gente observa, é quase nada. O problema na leitura não está na leitura. Sabe por quê? Vou te falar. Você é Roniel, você toca piano há quantos anos? Bom, introduzido ao piano desde criança, né? Mas profissionalmente há 7 anos. Sim, mas desde criança que você conhece partitura, certo? Sim, sim. Quantos anos você tem? Desculpa. Eu tô com 32. 32 anos, vamos dizer. Você toca piano há 29, 28 anos. 28 anos que você lê a partitura. Mas por que eu, com 43, continuo tendo problemas de leitura? Por que será? Entendeu a pergunta? O segredo, gente, não está nos livros. Entenda o que eu estou falando. O conhecimento está lá. O segredo está aqui. O conhecimento está nos livros. A metodologia está no livro. A oportunidade de transformação está lá. Mas não adianta eu ter o livro e olhar para ele todo dia de manhã e falar assim, o livro está aqui. Vou limpar o livro. Mas ele vai continuar ali. Ele sozinho não vai chegar a lugar nenhum. A transformação está em mim. A minha mente, primeiro, observar. Tem um psicólogo que falou uma vez comigo, que eu achei isso fantástico. Nunca mais eu me esqueci. Nunca mais eu me esqueci. Ele falou assim para mim, Cláudia, sabe por que você conhece pouco fulano? Eu falei, gente, mas eu conheço ele, eu conheço a pessoa não sei quantos anos. Não, você não conhece. Você conhece pouco dele. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou assim, porque o ser humano observa pouco. No dia que você observar mais, observar mesmo, não é você cuidar da vida dos outros, não. Isso é outra coisa, totalmente diferente. É você observar. Observar o jeito que ele ri para você, observar a forma com que ele lida com as questões, observar qual a sua rotina de estudo. Se você quer mudar, você precisa se observar, olhar para você, não se julgar e criar um programa. Olha, tem um seriado chamado Suits. Eu adoro Suits, tá? E o Harvey Specter fala numa hora assim, você tem isso para você fazer? Você acorda todo dia, bota esse plano no papel e vai atrás desse negócio todo dia. Quem assistiu Suits sabe o que eu estou falando. É isso. É isso. Você bota o que você quer, você bota no papel. Todo dia você vai falar o que eu estou fazendo para cumprir esse propósito meu aqui. Eu estou tendo metas claras? Não estou tendo? Então, primeiro passo para o meu projeto ruir. Né? Retorno imediato. Se eu não estou tendo metas claras, o retorno não está vindo. É lógico, é uma coisa atrás da outra. Entende? Então, o problema da leitura, gente, é mais sério do que a gente imagina. É porque não tem métodos excelentes. Os americanos são ótimos em fazer métodos. Está todo mundo aqui, e eu não estou falando errado. Tem professores aqui importantíssimos que sabem do que eu estou falando. Eles são ótimos em fazer métodos. Só que não adianta os métodos estarem parados e eu não observá-los, não observar eu preciso me observar. Meu esposo estava falando comigo, quando a gente estava à tarde lendo os slides, ele falou assim, amor, tem um trompetista, que ele é trompetista, né? Aí ele falou assim, tem um trompetista que é fantástico. Toda vez, ele falou, ele tocou 10 peças diferentes. Todas as 10 peças que ele tocou diferente, lendo naquele momento, ele para, ajeita na cadeira, se ajeita, olha, concentra, fixa ali. Depois que ele manda a mensagem para o cérebro, que ele fala, vai. Aí ele começa. Começa a observar isso. As nossas atitudes no piano tem que ser essa. Não, me dá aqui, deixa eu pegar qualquer coisa aqui que eu vou... Não. Qualquer coisa, você não vai ler nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E a sua atitude de respeito começa com você diante daquele plano que você tem que seguir.
Se você não tem essa atitude, não adianta ter o resto. Sua força de vontade não vai te levar a lugar nenhum. Entende? Por isso que eu falo, é a mente que conduz, é a mente que te empurra. É esse trabalho mental que você faz o tempo inteiro com você. É essa força que vem de dentro, que às vezes você não sabe nem de onde vem. Mas que tem. Que tem, tá aí guardada. Então, faça o seu plano, Roniel. Faça o seu plano e corra atrás dele todo dia. Sabe? Isso é fato. É fato. Pode observar. Pode observar. Se for diferente, você pode me procurar que a gente vai conversar. Eu faço questão. Eu gosto de situações assim que a gente diverge sem problema algum, tá bem? Muito obrigado. E aí, pessoal, mais perguntas? Tem aqui muitos comentários parabenizando. Eu não estou vendo nenhum aqui. Ah, que legal. Da Adriana Ribas, né? Falando que a Adriana é uma graça. É bem interessante, que para ela, inclusive, envolve outras áreas do conhecimento, do autoconhecimento e da neurociência, né? Verdade. A Karine também está, Emanuele está parabenizando, né? Então, bastante coisa. Inclusive, quando eu processar essa gravação, depois eu posso até disponibilizar o anexo do chat para você. Por favor, aí você vai ter acesso a todos os comentários que tiveram aqui durante a palestra. Obrigada, Simone. Me incomodava muito, sabe, gente, essa questão da leitura, porque a leitura, ela é chata para alguns. Né? Não vou falar que ela é tão romântico. Não, ela é chata para alguns. É chata. Só que como que a gente pode fazer isso ser uma outra forma? Né? Como é que eu posso modificar isso? Como é que armas eu tenho para isso ser agradável, ser prazeroso? Exatamente essa minha preocupação que me incomodava quando os meus alunos me procuravam. Tudo começou por isso. Tudo começou, essa pesquisa começou com essas questões que eles me levantavam. Exatamente isso. Então, eu acho que a leitura é importante, mas o prazer de se ler é tão importante quanto, entende? A Pri está perguntando aqui, outras pessoas já tinham perguntado também, se a sua tese já está disponível. Já está, já está disponível. Como é que as pessoas fazem para ter acesso? Está disponível, está no banco de dados da Unirio. Tá? Tem lá... Simone, você tem esse e-mail desse pessoal daí, não tem? Tenho. Você tem como me mandar? Sim. Porque eu posso mandar uma mala direta com PDF para todo mundo. Tá. Ótimo. Tá bom? Ou eu mando para você e você envia. Pronto, combinado. Melhor assim, né? Que aí não precisa mandar os e-mails. Eu mando para você, hoje, quando a gente terminar aqui, eu mando a tese para você e você pode distribuir aí para quem você achar legal, achar que quer, né? Eu ia aproveitar, porque eu vi que algumas pessoas estão saindo, para a gente registrar esse momento. Vamos lá. Abrir suas câmeras. Eu vou pedir até uma ajudinha aí para Camilo, Fabiano, se puder fazer o print. Vamos lá. O que puder abrir aí a gente registra para a gente ter, né? E a Cláudia também. Com certeza. Eu aproveito no e-mail e mando para vocês também. Legal, Simone. Foi? Eu não sei se foi o Camilo, se foi o Fabiano, se já fizeram. Eu congelei aqui no sorriso. Eu também. Mas acho que foi, né? A Vanessa colocou... Já foi, pessoal. Já, né? Já podem parar de rir. A Vanessa colocou aqui, vai sair meio cortadinho, Vanessa. Se você puder colocar de novo, é o link do Clube do Piano a 4 Artes, quem quiser se inscrever. E tem também, se a Cláudia quiser falar, eu acho, mas se bem que acho que a maioria daqui já conhece, né? Sobre a instituição que você gerencia. Mas se você puder falar ou tiver um endereço, alguma coisa que a gente possa Falo sim. contactar. A Academia Cultura é um lugar que a gente reservou para
se unir, né? Essa é a palavra, se unir. Então, a gente tem vários professores que já trabalharam lá dando curso. Professor Iraceli, que está aqui, vai dar um curso para a gente. Professor Ernesto, que é figurinha lá nossa, né? Sempre. Inclusive, Ernesto está comigo nos cursos de pós-graduação, nessa questão de pensar, né? Ele é uma pessoa, ele é meu craque, eu sempre falo isso, meu craque mesmo. E ele me ajuda a estruturar isso mentalmente, né? Então, tem aí o dedo do Ernesto em muita coisa na academia. E os cursos de pós-graduação, que a gente está com uma turma de piano, pianista do século XXI, que a gente vai fazer a segunda turma agora, então quem quiser pensar numa possibilidade de pós-graduação, agora, segundo semestre, a gente deve abrir a segunda turma, e é um curso totalmente online, você não tem que sair da sua cidade, você não tem que gastar dinheiro com ônibus, nem com avião, nem com... Não, você tem um Moodle, né, de acesso, criado pelo professor Ernesto, ele que engendrou isso tudo aí desse Moodle. Então, você tem as aulas por esse Moodle e a gente também tem as aulas síncronas, que acontecem semanalmente com os professores, né? São cerca de 26 professores, né, professor Ernesto, se eu não estou me enganada, nesse curso do piano. E a outra turma não vai ser diferente, vai ser esses mesmos números de professores com outros professores, porque a gente quer dar oportunidade a todos os professores que a gente não conseguiu fazer na primeira turma. E outras surpresas virão, tá? Outros cursos de pós-graduação estão por aí, não só na área do piano. Agora... não vai ser piano, vai ser regência, canto coral, né? Vai ser canto coral nesse novo formato dos quadradinhos, vamos dizer assim. Vai ter instrumento em grupo, né? E vai ter um de neurociência em música. Então, podem esperar aí, se Deus quiser, esse segundo semestre a gente vai lançar esses cursos, tá? Mas é um lugar que a gente se encontra para a gente conversar sobre música, ter informação, receber professores de fora. Esse mês a gente está com a visita ilustre da professora Irina Gorim, né? Então, vai ser um curso que a gente está muito ansioso. Acabamos de ter um curso agora com o professor Juan Cabeça, que foi excelente. Então, é um lugar para a gente realmente se encontrar. Tem a comunidade que funciona toda semana, que são palestras de vários professores que nos prestigiam com a presença e o compartilhamento do seu saber. Exatamente. O site da academia é www.academiacult.com.br. Tá? A Vanessa já colocou aqui no chat. Legal. Vanessa é rapidinha. Legal. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Que aí você já dá para acessar, visitar, conhecer. Legal. Isso aí. Vai ter muita coisa para você ver lá naquele site. É só realmente futucar lá que você vai ter os botõezinhos para acessar. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada, né? E também aqui muitos dos seus amigos, familiares, sim, né? Foi uma surpresa muito boa. Recebemos bastante e-mails, né? E a gente queria, de novo, agradecer. A gente vai estar repassando para vocês depois a tese, que a Cláudia vai nos mandar, né? Sim. E aí vocês poderão acessar aí o site da academia e estar acompanhando toda essa programação das pós e também desses cursos, né? E esse curso que você está se preparando para a gente poder acompanhar, né? E em seguida, depois até a gente poder disponibilizar. Bom, então, lembrando que espero que todo mundo tenha acessado o link da frequência, porque é através dele que a gente vai estar emitindo certificados, tá, pessoal? E lembrando que, assim, nós já tivemos uma videoconferência, ela já está disponibilizada no canal do YouTube, que é o GCOM Música, é o canal do grupo de pesquisa, que é parceiro também desse programa de extensão. E lá nesse canal, GCOM Música,
Tem várias coisas, não só para piano, mas também professores de música da educação básica. Então, todos os eventos a gente acaba disponibilizando lá. Então, é um dos objetivos da gente estar realmente fomentando material, conteúdo digital, não só para formação de instrumentistas, mas também professores de instrumento e professores de música da educação básica. Inclusive, a nossa próxima videoconferência, ela vai ser mais voltada para a pedagogia do piano, digamos assim, que nós vamos contar com a participação da Carla Reis, que vai estar nos falando sobre a iniciação no instrumento por meio da imitação. Se eu não me engano, acho que vai ser no dia 10 de maio. A gente vai estar divulgando como esse evento, e também quem se interessar e quiser fazer parte do clube, Vanessa já postou aí o link, que facilita, às vezes, quem já é membro, automaticamente já entra nas videoconferências, a gente já tem os dados, aí fica mais fácil para a gente poder certificar e assim por diante. Mas, assim, muitíssimo obrigada, Cláudia, e a todos vocês que tiveram prestigiando o evento, né? Estiveram aqui durante todo o evento. Simone, e é isso. Olha, parabéns pelo seu trabalho, lindo mesmo, e é um trabalho de trazer pessoas para a gente conversar sobre música, ouvir, né, pesquisas, pareceres. Então, continue firme aí, e precisando da gente, nós estamos aqui. Parabéns, foi uma honra muito grande estar aqui, pode ter certeza disso. Tá bem? Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Parabéns às duas, parabéns, Simone, porque não é também um trabalho só de agora, você já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, né? A gente vem acompanhando, um trabalho excelente. Que, inclusive, a parte vocês mesmos escreveram do GECOM, né? Essa experiência no livro que a gente vai lançar, né? Eu tive a honra de convidar você para ser uma das autoras, né? O livro já está, ele vai ser distribuído gratuitamente, né? Ele já está na parte final de revisão, né? E eu agradeço muito pela sua contribuição, achei uma contribuição do GECOM maravilhosa, né, nesse momento de pandemia, e uma problematização muito legal que vocês fizeram. Parabéns pelo trabalho. E, Cláudia, parabéns pela maravilhosa palestra, né? Obrigada, professor. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigada, Ernesto. É até um trabalho que está lá no GECOM, é uma websérie sobre o ensino de instrumentos online, né? E acabou que o Ernesto fez o convite. O Alan também está aqui, que até foi um bolsista da Cláudia, que também está no artigo. Ele escreveu também junto com a gente. E acho que vai ser bem interessante também, né, Ernesto? Que é um trabalho falando sobre ensino de instrumento de forma remota. Vai ter várias coisas ali, exatamente. Mas eu estou falando em relação ao GECOM, né? O GECOM está bem documentado ali, já está no canal, mas está bem documentado ali, né? E mais uma vez, Cláudia, parabéns. Assim, eu sou suspeito de falar, por isso que eu nem falo tanta coisa, mas parabéns com uma exposição maravilhosa, tal qual foi a sua defesa. Eu também quero falar alguma coisa. Eu quero só falar um pouquinho. Infelizmente, eu perdi um pedacinho da palestra, porque eu tinha um compromisso com aula, mas eu assisti o começo e o fim, e estou super interessada o Akira assistiu tudo, ele vai me passar todas as informações, estou super interessada em ver o seu trabalho de doutorado. Esse é um assunto muito importante para todos os músicos, e é uma coisa que os alunos realmente sofrem com essa questão da leitura, né? E quando você trabalha, por exemplo, também eu dou aula de piano individual para quem quer ser pianista, digamos assim, mas tem aqueles que são regentes e precisam do piano para usar como material de apoio no seu trabalho de regência. E eu tenho uma classe dessa, e a gente trabalha muito essa questão de como ler rápido, assimilar a leitura rápida. Então, assim, o assunto é super pertinente, né? E quando você montar o seu curso, me avisa que eu vou fazer de tudo para assistir. Obrigada, parabéns. E você também, Simone, que eu não conhecia, parabéns pela oportunidade que está nos dando de assistir a Cláudia agora. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Professor, vindo do senhor, eu nem durmo hoje à noite. Sendo que
Eu tenho tantas perguntas e tanta coisa, e é por isso que eu decidi não falar nada. Não, mas pode falar, pode Isso falar. fica para uma próxima. Tá bom, tudo bem. Isso é para o curso. Porque o Aquile tem a leitura mais boçal que eu já vi na minha vida. A palavra é boçal, né? Então, ele achou muito interessante... Deixa eu falar uma coisa para você, Cláudia, só de antemão para ir. E para outras pessoas também. Você falou da literatura brasileira, né? Sim. Eu ainda não me aventurei a publicar o que eu tenho escrito sobre isso. Eu tenho um livro sobre isso, mas eu ainda não consegui essa publicação porque eu fiquei muito tocado pela tua ideia da autopreocupação, sabe, aquele processo? Sim. Sim, eu me vi um pouco ali, eu falei, poxa, eu preciso dar um jeito de melhorar isso. Uai, professor, mas o senhor precisa... muito de muitas coisas, né? Como eu trabalho, inventei um curso de leitura e redução na universidade, e eu acho, até onde eu sei, é o único, que eu acho uma pena, eu acho um absurdo, inclusive, não só uma pena, porque deveria existir em todo lugar. Sim. E eu trabalho com esse curso com as pessoas que justamente são pessoas que vão trabalhar com a leitura de partituras, né? Sim. Regentes, correpetidores, agentes corais, e é muito mais problemático. Eu não me encaixei muito dentro desse processo, que eu achei fantástico, essa tua leitura psicológica e cognitiva, que é também a minha linha, mas que vem para a educação básica. Sim. Eu fico falando para a série, eu não me arrisco, porque educação básica é tanta responsabilidade que é melhor ficar fora, né? Verdade. Fico pensando como o Bauman, aquele famoso sociólogo, dizia, né? A educação é tão importante que não devia ser deixado para os educadores, né? Então, eu sinto essa responsabilidade. Eu não mexo nisso. É isso mesmo. Mas uma hora temos que falar a respeito. Nós temos que conversar, sim. É de altíssimo nível, Cláudia. Parabéns. Obrigada, professora Aquile. Puxa vida, estou muito feliz. Quando a professora Iraceli falou que ela queria estar, eu falei, gente, só ela mesmo para estar lá. O professor Ernesto, eu estou muito feliz, porque a pesquisa é o que vai salvar a gente. Só precisa falar isso para a CAPES, né? Informar a próxima Debbie Lloyd que entrou na CAPES. Exatamente, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Mas eu ainda acredito, sabe? É esse pensar, a transformação vem por aqui, né? E não é uma pessoa só, somos todos aqui, todos podem contribuir, né? Então, eu fico muito feliz. Sim. Agora, sabe que eu acho que, não sei, mas eu acho que um pouco disso ele vai falar na palestra que ele vai fazer. Excelente, excelente, excelente. Muito claro. Mas especialmente de um problema que no Brasil foi sempre negligenciado e aprendido na marra, que é a redução de partitura. Verdade. O estudo, na verdade, o estudo de uma música através da vivência dela na redução. É isso mesmo. Que essa é uma vida que eu tenho, né? São mais de 50 anos fazendo isso. Excelente. Eu vou estar esperando ansiosamente pela sua palestra. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada. Simone, bravíssima. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, gente, agora vou despedindo de todos. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.